Começamos mais um Nas Coxias, o programa que traz os bastidores do teatro pra frente da sua tela. E hoje a gente tá aqui diretamente do palco do Teatro Multiplan Morumbi Shopping, nosso apoiador dessa temporada linda, ao lado também da VME, que fez tudo isso possível. E hoje o episódio está polêmico. A gente tem aqui a presença ilustre dela, que é psicóloga, atriz, com mais de 25 peças de teatro no currículo, além de filmes, séries, novelas, além, é claro, de ser uma excelente comediante. Com vocês, Flávia Garrafa! Oi, gente! Flávia, olha, é um prazer enorme, inenarrável te receber aqui no Nas Coxias. A gente vai explorar todo esse seu universo e multiverso desse seu trabalho com um toque especial do nosso podcast. Vamos lá? Vamos lá, bora. Obrigada, viu, pelo convite. Imagina, um prazer. Flávia, vamos lá. Você tem uma carreira que ela é bastante múltipla, também é bastante constante, né? E na nossa vivência artística, a gente enfrenta bastante dificuldades, preconceito, limitações também, né? O que você destacaria como os principais pontos dessa sua trajetória enquanto artista que te ajudaram a construir quem você é hoje? Você acha que tem dificuldade na carreira de atriz? Tem gente que diz que tem. Pra mim tudo flui tão fácil. Tranquilo. É muito boa essa pergunta, porque eu acho que as dificuldades fazem sim a gente o que a gente é. Eu acho que, principalmente nesse meio, porque eu acho que as pessoas que entram mais iludidas, então eu acho que como chama Nas Coxias, né? Eu acho tão legal a gente já falar sobre isso, assim, né? Porque a gente tem que entrar iludido, senão a gente não entra. A gente é meio iludido, né? Porque a gente quer fazer sucesso. E fazer sucesso não é ser reconhecido na rua, não é só isso, mas assim, é você ser conhecido pela sua arte, ser ouvido pelo que você quer dizer, as pessoas quererem falar com você, né? Faz uma reafirmação. Uma reafirmação, mas assim, quando você me pergunta o que te definiu, né? Eu acho que talvez essa minha multiplicidade, ser psicóloga, ser professora, ser escritora, o que me definiu foi a dificuldade, foi o medo da dificuldade, da instabilidade. Porque assim, ser ator é uma coisa instável, né? Eu ia falar no Brasil, mas acho que não é só no Brasil, não. Eu acho que é em todo lugar, porque é uma profissão que, ora você tem trabalho, ora não. Se você não cria os seus próprios trabalhos. E mesmo que você crie, horas você consegue fazer, horas não. Né? Então tem tudo isso. Então, desde quando eu comecei a querer ser atriz, o meu pai me desencorajou muito. Eu tenho muito preconceito sobre a história do ator, né? Será que as pessoas fazem isso hoje em dia ainda? Não sei. Eu acho que menos, muito menos. Eu acredito que muito menos, né? Eu tenho 51 anos de idade. Quando eu decidi que eu ia ser atriz, eu tinha 11. Veja bem, 40 anos, né? Nos anos 80, gente. Anos 80, hoje, quando eu penso nos anos 80, eu penso que na minha época, anos 80, era nos anos 40. Eu fico desesperada. Eu falo, nos anos 80, a pessoa me olha e fala, nossa, ela viveu nos anos 80, vivi. Nos anos 80, quando eu decidi, enfim, e eu fui prestar vestibular, meu pai me deixou bem claro que ele achava que era uma cilada. Ele falou, é uma cilada, não faz isso, vai prestar outra coisa. E aí foi até uma pressão, tá? Uma história assim. E ele me fez prestar psicologia para eu ter uma garantia. Mas você não quis fazer psicologia? De jeito nenhum, Edu. Nem um flertinho, nem tipo, Zero, talvez... eu não sabia nem que existia psicologia. Eu sabia que minha tia era psicóloga, mas assim, a psicologia pra mim, ela foi Na hora que eu sentei pra ver o manual da FUVEST, na época era manual... Nos anos 40, era um manual assim, ó, que fazia assim. Eu falei, cara, o que tem mais a ver com teatro, que não seja teatro, e que possa me salvar do meu pai. Na época era do meu pai. Ele precisava me deixar fazer... Eu ia fazer uma peça profissional, e então ele tinha que deixar. Então eu tinha que fazer essa... E a psicologia estuda o comportamento humano, né? E o ator reproduz o comportamento humano. Olha só. E eu falei, cara, isso pode ser interessante. Mas a minha intenção era passar na faculdade, fazer o primeiro ano e pedir transferência. Certo? E ir para artes cênicas. Porque eu falei, cara, não vou... E eu passei na faculdade. E meu pai ficou muito feliz que eu passei. Eu passei na USP, então ele ficou muito feliz. Primeiro que ele não ia ter que pagar mais nada, depois que a faculdade que ele fez, meu pai era dentista e tal. E quando chegou no final, em dezembro desse ano que eu passei na faculdade, meu pai morreu. Meu pai teve um ataque do coração e morreu. E aí eu falei, cara, não vou largar. Não vou largar porque alguma coisa tem. E olha que o primeiro ano da faculdade de psicologia não é legal. Nenhuma faculdade é legal no primeiro ano. É muito técnico, você fica... E na época podia ter ratinho, eu ficava condicionando ratinho no laboratório. Era uma coisa muito louca, muito pouco louca, muito... Você fala, psicologia é isso. E eu me propus a ficar, e a faculdade depois foi
inacreditavelmente interessante. Mas sempre querendo ser atriz, sempre querendo me lançar. Então, assim, eu falei, agora eu vou fazer. Eu já estava trabalhando como atriz profissional na volta, me formei, aí fui estudar, tal, não sei o quê. Então, o meu começo de carreira já foi assim, pode ser que não dê certo. Então, tenha um plano B. Então, o que me define... E eu acho que, assim, por muitas vezes, eu sinto isso, assim. Eu me lancei pouco. E eu tive muita coisa, assim. Se eu olho para meus 30 e tantos anos de carreira, eu falo, cara, eu fiz muito cinema, fiz muita novela, fiz muita coisa no teatro. Mas, assim, sempre ali, dando aula, sempre trabalhando na psicologia junto ali. Um pezinho ali na estabilidade. Na instabilidade, Porque eu tinha muito medo da instabilidade, porque eu acho que eu fui doutrinada mesmo. De certa maneira, eu acho que foi positivo. Porque hoje em dia eu consigo bancar meus projetos, eu consigo fazer as coisas e tal. Não deixei de fazer as coisas como atriz, mas como tudo na vida, né? Eu não sei como seria, porque o si é uma holografia, na minha opinião. Não tem como você saber. Sim. Se eu tivesse feito arte cênica, eu sei. Olhando a história das pessoas que me circundam, eu falo, cara, eu mandei muito bem. Quer dizer, meu pai mandou muito bem. Ele falou, cara, e a psicologia é uma coisa muito possível em vários lugares. Até para o trabalho do ator, deve ser muito complementar, né? Muito. Eu fui fazer uma peça uma vez chamada Toque Toque, que era sobre toque. Foi a primeira vez que a gente lançou o Toque Toque aqui em São Paulo, faz anos. Na década de 40, essa coisa. E aí, eu lembro que, na época, eu falei, cara, que legal que é fazer teatro com a psicologia ali. Foi o primeiro flerte, né? Então, assim, respondendo aqui, fazendo uma conclusão, eu sou o tipo de artista pé no chão. Eu me conheço assim. Uhum. Isso tem muito a ver comigo, assim. Eu realmente faço as coisas, mas eu não sou do tipo, eu vou me lançar, eu vou vender um apartamento para fazer um projeto. Fecha os olhos e pula. Não sou. E talvez isso me atrapalhe. Eu acho que tem um lado legal que me faz fazer as coisas. Mas a outra lado, eu acho que essa coisa é meio inconstante, sabe? Não sei o que eu vou viver amanhã, não sei como é que eu vou pagar meu aluguel. Não. Eu sou uma pessoa bem programadinha para uma artista, sabe? Entendi. Você é bem certinho, bem certinho. metódica. Não, essa palavra, talvez algumas pessoas que convivam comigo possam confirmar, né? E talvez eu seja metódica. Tá. Eu sou uma pessoa legal, assim, descontraída. Mas eu tenho aquela coisa do controle. Do controle. A gente vai, se você me permite, a gente vai agora colocar à prova esse seu controle, porque afinal de contas aqui, num programa de entrevistas com jogos de improviso, você não vai ter, né? E a gente vai estrear agora o quadro Multiverso das Garrafas. Bom, neste quadro, antes de cada pergunta, nossa digníssima Flávia vai pegar uma garrafa, atenção ao trocadilho genial que nós fizemos. Palmas para o roteirista Gui Figueiredo. Olha só, Flávia, você vai pegar um papelzinho aí dentro. Tá. E você vai usar este personagem que tá dentro desse papelzinho pra responder a pergunta que eu fizer. Tá. Usando os trejeitos, falas, e aí vai da sua imaginação, porque a atriz não precisa te ensinar. Mas é um personagem que existe já? Sim, quer dizer, você vai ver. Então vai lá, primeiro pega aí o primeiro personagem, lê pra gente o que vai ser. Eu amo que eu ia pegar meu óculos, mas eles sabem que é uma senhora com que eles estão... Eu tenho que falar? Isso, fala só pro pessoal saber Uma qual é o personagem. estrangeira que está aprendendo português e fica emotiva quando não consegue pronunciar uma palavra. Ok? A sua pergunta é, você já recebeu hate na internet? E como você lida com esses comentários negativos? Por favor, eu querer falar que internet, hate... por favor. Obrigado. É correto. Correct? Yes. Quando um ser humano... Ser humana. Quando o ser humano é xingada na internet, I mean, you know, whatever, I get so emotional. I'm so affected. I mean, you know, I'm not able to speak anymore. Não tem... Ok, no problem. Thank you. I need my son. It's ok. Thank you. Perfeito! Uma salva de palmas. Próximo personagem. Socorro, gente. É um teste de atriz isso aqui, não sabia. Você não viu nada. Vilã da novela tramando um plano diabólica. Mas vilã boa, vilã bem feita ou vilã mal feita? Aí você nos surpreenda. Aí você nos surpreenda. Tá vilã da novela tramando um plano diabólico. Isso. Novela das 9. Novela das 9. Tá? Você já passou por algum mico em cena?
Ou alguma história inusitada de bastidores que você pode aqui dividir com a gente? Mico. Mico, quando você fala mico, você quer dizer... Alguma situação, essa é justa. Eu acho que você devia pensar que não só você, quando você fala o mico, mas tem todos os ecologistas olhando para essa palavra. Desculpa. E eu posso muito bem contar para o IBAMA que você está falando mico nesse programa. A gente pode trocar a E palavra. aí eu acho... Não, mas já falou, né? Não, mas a gente pode trocar na edição. Não, já falou. Eu acho, então, só que talvez você me deva favores, O que a senhora quiser. mas Claro. também você pode querer ser cancelado. Não, senhora. Não, senhora. Desculpa. Então não fale mais mico na Desculpa. internet. Foi uma pergunta burra. Desculpa. Desculpa usar o burro, que é outro animal. Peço perdão. Você falou burro também, né? Desculpa, peço perdão. Corta, por favor. Eu acho que podia falar com a associação deles, mas é que eu acho que... Querido, eu acho que você... Desculpa. Eu tô começando. Não, Desculpa. não. Perfeito, maravilhoso. Você é maravilhosa, Flávia. Maravilhoso. Quase chorei. Eu tava aqui ali, ó, intimidado. Tá com medo? Desculpa. Ela ia envenenar minha água. Ou me jogar da escada, sabe? Ai, socorro, gente, peraí. Vamos lá. Próximo personagem. Mulher da vida. Mulher da vida é muito maravilhoso. Tentando seduzir um possível cliente. Certo? Certo. Você ainda sente algum nervosismo ou insegurança pra você fazer novos trabalhos? Na TV, no teatro? Ai, nervosismo. Ai, depende, né? É que eu penso assim, tudo que a gente faz com prazer dá um nervosinho, né? É. Né? Eu acho que o teatro, assim, é um lugar de muita, assim, liberdade. E Você entende o que eu digo, né? Você tem muitas liberdades? Então, eu ia te falar isso, assim, depende do lugar e tal, mas eu sou uma pessoa bem livre, sabia? Ah, é. Eu sou livre e tal, mas só com quem eu quero. Entendi. Sabe quando eu quero uma pessoa? Uhum. Aí eu sou bem livre. Que nem as pessoas do teatro, assim, sabe? Livres. O pessoal do teatro não tem limites, né? Você tem limites? Pra gente entender um pouquinho. Ah, depende muito, depende muito. É que a minha plateia é seletiva, entendeu? Pessoa que eu seleto, que eu seleciono, ela sabe quando eu seleciono. Ah, sabe. Tá E o meu preço é barato, viu? É barato? Uhum. Quando eu gosto, eu quase cobro quase nada, só assim, ajuda de custo Só pelo mesmo, prazer de fazer. Só para cumprir os gastos básicos, assim, de higiene. Só ajuda de custo mesmo. É. O resto eu só me paga com prazer. Porque eu... Ah, mas eu não gosto de falar, tem que fazer, né? Próximo bloco, quando acontecer depois da meia-noite, a gente mostra. Último personagem, vamos. Último. Personagem de desenho infantil que está completamente encantado com o estúdio. Você tem algum sonho, objetivo na carreira que você ainda não completou? Tenho todos os sonhos. Ai, que delícia. Sonho é tudo na vida de um ursinho. Sonho é tudo. Mamãe sempre disse, sonho, sonho, sonho. Ai, que delícia. Ai, que maravilha. Olha essas luzes. Eu tenho muitos sonhos ainda. Só não tem sonhos quem já morreu. Sim. Mamãe sempre disse, Vamos realizar o seu vamos sonho. realizar. Dê-me a sua mão. Vamos de mão dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos atravessar o arco-íris juntos. Vamos, depois tem um pote de ouro e depois, ai, sei lá, tem Nutella. Isso, vamos. Vamos. Ah! Perfeito, uma salva de palmas, parabéns. Maravilhosa, muito obrigado, Flávia, por isso, foi incrível. Ai, meu Deus. Mas vamos agora continuar o papo sério. Tá. Bom, ó, muita gente diz, eu vou até colar aqui pra não errar essa frase. Muita gente diz que sobrevivem da arte aqueles que não conseguem viver sem ela. Como que você iniciou a sua carreira? Você falou que você estava ali sambando entre a psicologia e o teatro, mas você falou que sempre quis fazer isso, né? E como você começou a dar esses primeiros passos, assim? Foi quando criança ou só foi depois de adulta? Não, eu não fiz a atriz mirim, não. A minha professora de teatro, Linei, aliás, um beijo, Linei, Um beijo, Linei. do Santa Maria, que é o colégio que eu estudei, a gente tinha feito uma montagem de uma peça e ela foi montar essa peça no profissional. Uma peça que ela escreveu ali, chama Noite que Te Quero o Dia. E ela me chamou, eu estava no 3º ano do colegial, do ensino médio, e ela me chamou para fazer essa... Foi meu primeiro passo no teatro profissional, já foi logo do teatro escola, já fui pro teatro profissional. Que foi essa que meu pai teve que assinar, por isso que eu tive que fazer a faculdade que ele quis, porque ele teve que assinar. Porque Você teve que assinar porque você era eu menor. tinha 17 anos,
Ah, E aí, a primeira peça que eu estreiei foi em 92, né? Então, e aí, a partir daí, eu fiz muito teatro, mas muito. Porque daí, depois que eu me formei, você quer saber a minha entrada no profissional, né? você falou assim, vou fazer, tomei a decisão de seguir isso aqui. Tomei, e não tinha outra possibilidade. Eu ia ser atriz, pra mim era uma coisa assim, fosse o que fosse, eu ia ser atriz, assim, eu queria muito aquilo ali pra mim, aquele lugar, o palco, o pertencimento e tal. E aí eu comecei com essa peça, e daí depois eu fui fazendo umas pecinhas, assim, pecinhas que eu chamo que não eram, era teatro amador, que não entrava em cartaz e tal, enquanto eu me formava na faculdade. Aí eu fui estudar fora, lá em Nova York, eu estudei no Lee Strasberg. Quando eu voltei, eu já voltei engatilhada para um infanto-juvenil que chama Cuidado, Garoto Apaixonado, que foi onde eu realmente as pessoas me conhecer, começaram a me conhecer. Era o Tony Brandão, com a direção da Débora Dubois, que agora dirigiu Rita Lee e tal. E a gente fez um sucessaço, era um infanto-juvenil super bonito, contando a história do primeiro amor de um menino e tal. E foi quando... Porque, assim, o teatro é uma grande porta de entrada. Sim, na minha opinião. E na época, acho que o teatro ele era o correspondente na internet, né? Porque assim, não tinha outro jeito de te conhecer do que no teatro. Então, e aí a partir daí eu fiz muito, assim, teatro. Pra chegar na televisão demorou muito tempo, assim. Aí você faz propaganda de televisão, muita publicidade, começa a ficar uma cara mais ou menos conhecida, começa a circular até chegar nos produtores de elenco que te chamam pra... né? Pouquinho, passinho. Não é uma coisa assim, porque tem muita história assim que eu amo. Tava passando na rua, falando assim pro meu pai, gente, essa menina tem uma cara de ótima. Aí levou a menina, aí ela fez a primeira protagonista de novela dela, aí ela tava fazendo Hollywood. Olha lá. Você fala, que história é essa, gente? É 1 em 1 milhão. Mas acontece, claro, mas... Então foi isso, assim, eu fui fazendo, o teatro foi sempre a minha casa, fui fazendo, e a frase, sobrevivência, quem não consegue viver sem ela, eu acho que ela é muito verdadeira, porque eu acho que, assim, o que te faz persistir numa coisa que é um perrengue, né? Teatro é um perrengue também. Você vai atrás de público, uma hora rola, uma hora não rola, e sai, não tem patrocínio, não sei o quê, mas, assim, o estar aqui, por exemplo, estar em cena, estar no palco, pra mim é vital, pra minha saúde mental, pro meu bem-estar, pra minha alegria. Até para eu fazer as coisas chatas do meu dia a dia, se eu tô em cartaz, fica outro lugar, sabe? Não dá assim? pra fugir, né? Não dá pra estar ali. Não. Eu adoro esse contato com o público. Eu adoro também set de filmagem, eu adoro tudo, assim. Mas o teatro tem uma coisa do instante que é muito preciosa. É eu não gosto de falar da palavra energia, porque parece muito, com todo respeito, badabaueira, assim, porque energia... Mas é realmente uma coisa muito impressionante a troca do ator com a plateia no momento Então, eu acho que nada substitui isso. Então, assim, eu realmente não vivo sem isso. E onde que entrou o psicodrama nessa brincadeira? O psicodrama, ele é novo na minha vida, assim. Porque, assim, ele é novo, não. Eu tô fazendo pós-graduação de psicodrama agora. Isso. Mas porque assim que meu pai morreu, eu desenvolvi essa coisa de teatro e educação, né? Eu comecei a dar aula de teatro usando já a psicologia. E aí, assim, hoje... Há 30 e tantos anos que eu dou aula de teatro, hoje eu tenho uma equipe, uma sociedade, um monte de gente dá aula sob minha coordenação e dos meus sócios, por aí, por São Paulo. E o psicodrama sempre foi uma referência. Na época da faculdade, eu tive uma matéria só. É muito pouquinho o que tem na faculdade, né? Você tem que se especializar se você quer fazer. Mas o psicodrama acredita numa coisa que agora, estudando de novo, eu percebi que, assim, acredita no momento, no poder do agora. E de mudar agora. Sabe? Mais do que mudar o passado, é mudar como você vê o passado agora. Como o passado interfere na tua vida agora. Dorme com esse barulho. E o Moreno fala uma coisa que ele acredita na criatividade e na espontaneidade pro bem-estar das pessoas. Eu juro pra você, quando eu reli o texto do Moreno agora na pós-graduação que eu tô fazendo, me caiu até uma lágrima. Eu falei, cara, e é o que eu sempre acreditei. Eu acho que o teatro nas escolas... Eu fui salva pelo teatro na adolescência. Né? O teatro fez assim pra mim, ele me mostrou um lugar de pertencimento. Eu não era eu não era a CDF da classe que não conversava com ninguém, mas eu era boa aluna. E eu também não era os maconheiros do final da negócio. Então, pode falar maconha, né? Pode. Tá. Então eu ficava naquele... Mas eu gostava das pessoas. Então eu não tinha muito espaço, eu era meio fora do padrão da beleza da época. O teatro me trouxe assim, putz, ela achou o lugar dela, olha! Quem é a Flávia? Aquela que faz teatro e tal. Então ele me trouxe um lugar... Lugar pra mim, né? De bem-estar. Então quando eu levo o teatro nas escolas pros alunos, eu falo, eu quero que eles sintam isso. Um lugar para eles poderem ser felizes, ser aceitos, pertencidos, né? Então,
E o Moreira fala muito isso, assim, do poder disso para o bem-estar das pessoas. E eu acho que isso tem tudo a ver com a sua peça, né? A que você tá em cartaz já há 10 anos, é isso? Fale mais sobre isso, que vem, imagino que vem desse bordão por conta da psicologia e de toda a sua formação, óbvio, né? Fale Claro. mais sobre isso, esse é o bordão, né? E que recentemente ganhou a parte 2, o Faça Mais sobre isso. E os dois estão aqui em cartaz, né, no Teatro Multiplan Morumbi Shopping. E sobre o que é a peça? Tem alguma relação com a sua relação com a psicologia? Ou é uma sessão de terapia em grupo? Como Uma que é? sessão de descarrego. Eu costumo dizer que, assim, não é uma peça sobre terapia. As pessoas podem até achar, vai falar sobre coisas muito técnicas. Não, é uma peça sobre vida. Eu uso a terapia como cenário para falar sobre coisas que todo mundo passa. Perfeito. Então, assim, eu uso... a personagem é a Laura, que é uma terapeuta. A gente vê ela atendendo... Também costumo dizer que é um monólogo, mas não é monótono. Assim, as pessoas não vão dormir. A não ser que realmente estejam muito cansadas. Porque tem um ritmo, porque eu faço a terapeuta, mas eu faço todos os pacientes que ela atende também. E faço a diretora da escola do filho dela, enfim, todas as coisas. É sobre a possibilidade de querer mudar e sobre o caos na vida de todo mundo, inclusive na da terapeuta. Né? Que assim, eu desmistifico essa coisa, o terapeuta é uma pessoa equilibrada, o terapeuta... Não, o terapeuta também tem muita coisa ruim na vida dele, né? Então, é uma comédia, o pano de fundo é a psicologia, mas no fundo, as pessoas vêm aqui e falam assim, cara, me fez pensar muito na minha vida. Eu ri muito, mas ao mesmo tempo eu pensei muito, que era isso que eu queria. Né? Tanto fale mais quanto faça mais. É que o faça mais, ele veio da necessidade de agir mesmo, né? Depois de fale mais sobre isso, fale mais, olhar, eu quero mudar, eu tô vendo que tá errado, eu quero mudar. Tá, e agora o que eu faço pra mudar? Uma atitude, né? Bora... Exatamente, né? Bom, nada melhor do que uma sessão de terapia, hoje em dia mais do que necessário, né? Porque nos dias de hoje tá Freud. E esse é o quadro que vai começar agora. Querida Flávia, você acredita que a arte, ela pode ser usada para tratar questões profundas como traumas, como gatilhos, como inseguranças e outras questões psicológicas, Flávia? Acho super. Acho que a arte pode ajudar em todos esses aspectos aí psicológicos e muito mais. Fala mais. Eu acho que a arte, ela toca em lugares que o pensamento cartesiano, lógico, não toca. Mas me fala mais profundo, querida. Eu acho que a arte, ela tem o poder de pôr o dedo na ferida e sem machucar tanto, mas trazendo os elementos que tem na ferida. Tá pouco, Flávia. Mais drama, Flávia, mais! Eu acho que a arte, ela é capaz de colocar pra fora. Coloca pra fora, Flávia! A arte, ela expurga, a arte, ela vomita, a arte, Flávia. ela borrifa. Borrifa. A arte, ela corta, ela dilacera, a arte, a arte é ótima, mas parece que não, mas ela é ótima, ela é ótima. É isso, Flávia, é isso! Ai. Tá de alta. Nossa, que bom, ótimo. O melhor de estar de alta é não pagar, né, moço? E assim nós traumatizamos mais um pouquinho a nossa convidada. Muito obrigado, que clima agradável. Eu vou denunciar vocês, mas tudo bem, lá pro sindicato. Depois. CRP. Depois que o programa sair, você denuncia a gente. Mentira, gente, ótimo. Vamos lá, Flávia. Você trabalha também, como você mencionou, com o Teatro Educação, né? Um projeto grande que você leva teatro às escolas e você usa seu conhecimento, esse seu know-how de psicologia, esse balanço com a arte. Como que você vê a importância da arte e do teatro para esses jovens? Como não necessariamente só os jovens das escolas que o seu projeto atende, mas os jovens no geral, porque a gente enfrenta muita influência hoje em dia das redes sociais, né? A gente tem uma vida quase fictícia da internet. Como que você vê a importância do teatro nesse mundo de hoje? Eu acho que o teatro... Eu vou falar uma coisa polêmica. Meu Deus. Acho que não é para todo mundo, tá? Quando me chamam para dar aula de teatro, você pode dar aula no curricular? Eu não dou. Eu acho que o teatro é uma das formas da gente enxergar o mundo, de abrir olhares para o mundo, né? Mas eu acho que não é a única forma. Porque às vezes a gente força teatro em crianças que não querem se expor, não sei o que. A gente pode estar fazendo... Porque é um descolamento do formal, né? Mas falando da minha fatia, que procura o teatro, e eu acho que ele é uma ferramenta para a vida.
da criança, assim. Eu acho que ele traz essa coisa de você olhar a vida de outras formas e experimentar a vida de outras formas. Não necessariamente usar isso como finalidade para ser ator Não. somente, né? Alguns vão virar, porque tem muitos talentos que a gente vê por aí e tal. Mas o grande foco nas escolas é ajudar as crianças e adolescentes a olharem para a vida de um outro jeito. E pensar a vida de um outro jeito. Tem um poema do Galeano que chama Função da Arte, que ele fala assim, o Diego não conhecia o mar, e aí ele foi com o pai, atravessou as dunas. Quando ele chegou para ver o mar, primeira vez que o menino vê o mar, ele olha... Não é assim, tá? Tô fazendo de maneira tosca. Ele olha absorto, gaguejando e pede pro pai, pai, me ajuda a olhar. E o poema chama Função da Arte. E eu acho que a gente ajudar o adolescente, a criança, a olhar para questões sociais, emocionais, cognitivas, de uma outra maneira, é muito rico. E quando eu falo que eu realmente junto a psicologia com o teatro, que assim, eu não vou para a escola para montar textos prontos. Você nunca vai me ver uma montagem minha, ela montou Pluft ou Fantasminha, apesar de adorar. Ela montou... Shakespeare. Se eu montar Shakespeare, vou montar o Romeu e Julieta, eu vou adaptar tudo e vou falar sobre intolerância. Eu uso o teatro para falar sobre um tema que aquele grupo quer falar. Ensino médio, vamos falar sobre o quê? A gente quer falar sobre bullying. Tá difícil. Vamos achar... Ou a gente vai criar uma história de bullying, que a gente vai ter uma dialética, uma discussão sobre tudo isso. Porque o meu intuito no teatro da escola não é só... Aí eu faço uma peça super bem acabada, super legal, com figurino, com cenário, com luz, com estilo VME. Que assim, tipo, né? E aí a gente faz tudo, e aí a plateia, eles discutiram, quer dizer, eu falei sobre intolerância, eu falei sobre medo. Eu discuti o medo, o que é bom ter medo, o que é perigoso ter medo, não sei o quê. As pessoas que estão no grupo, eles estão super instrumentalizados, e eles fizeram uma peça sobre isso. E a plateia que vai assistir, que é a comunidade escolar, vai também ver o pessoal falando da linguagem deles, do jeito deles. Não estão reproduzindo um texto de Ionesco, que não tem nada a ver com o que eles estão... Só para dizer que eu montei Ionesco, eu montei Chekhov na escola. Então, não existe nenhuma produção da minha equipe que não seja a partir do que o grupo quer falar. Por isso que eu acho que é muito linkado à psicologia, entendeu? Uhum. Porque traz para discutir coisas, né? Então, resumindo, eu acho que o teatro leva uma possibilidade a mais de entender a vida, né? E de se instrumentalizar. Chega quase a ser revolucionário, né? Eu acho. Eu acho, assim. E eu tenho, assim, eu dou aula há muitos anos, 30 e tantos anos, e eu tenho muitos alunos que me procuram depois de adultos, falando, cara, você não sabe o quanto foi importante. E eu acredito que muitos professores de teatro ouçam isso também, né? Porque você colocar a pessoa trabalhando em grupo, construindo uma coisa para se apresentar num compromisso, ter a troca que tem o teatro, né? É muito valioso, assim. Falando de contexto do que os jovens estão inseridos e dessa revolução que o teatro pode ser, uma outra revolução que a gente tem visto na mídia é a presença dessa geração de influenciadores que viram atores, ou até o inverso, que é uma pressão dos artistas em também serem influenciadores, né? E estarem mais presentes nas redes sociais, né? Você acha que existe um lado positivo e negativo, tanto dos influenciadores estarem mais presentes na mídia e quererem virar atores, quanto os atores precisarem ser cada vez mais influenciadores? Ou você acha que isso só é negativo para a nossa profissão? Eu acho que isso é super positivo. Acho que tem um lado positivo e um lado negativo, claro, como tudo. Eu acho que, assim, me dá preguiça. Então, eu, pessoalmente, acho... dá vontade de falar, não, gente, não, vamos voltar como é que era antes. Não precisa, né, ficar mostrando o café da manhã, mostrando... Não. Mas eu entendo que, assim, a internet veio para ficar, não tem... E acho que uma coisa é a internet, outra coisa é o teatro. A internet pode até levar a gente para o teatro, Sim. mas o que sustenta a gente no teatro é o próprio teatro, né? Assim, a pessoa... O teatro enquanto instituição, né? No teatro exatamente. Tem que saber fazer, né? Eu acho uma coisa muito interessante na internet, você falando aqui, me veio assim, as pessoas que eu sigo, né? Eu sigo gente que eu jamais conheceria na minha vida. Não, umas pessoas em cada lugar do Brasil, umas pessoas que fazem coisa em casa. Então, que eu fico vendo, assim, que é tão interessante. Deu uma democratizada, que antes, quando eu comecei a minha carreira, era só o Globo, SBT, para você poder ser conhecido. Acho que é muito legal isso, assim. O que me preocupa da internet é a volatilidade, né? Porque uma hora que você está
maravilhosa, outra hora você viraliza, daqui a uma semana você não é mais nada. Eu não sei o que as pessoas fazem com a saúde mental delas, as pessoas que viram celebridade, depois voltam, depois... As que têm saúde mental, né? Exatamente, as que tem. Porque eu acho isso muito complicado, porque você vira um ícone absoluto e um nada absoluto em muito pouco tempo. E até então... refém do seu próprio conteúdo, até um certo ponto, né? E do que os outros vão pensar, e você não domina, né, o que os outros vão pensar, né? Então, isso me deixa muito preocupada. Mas eu acho que não dá pra escapar. E toda vez que eu fico com preguiça, eu lembro do Ari Fontoura. O Ari, né? O Ari Fontoura, ele é simplesmente uma pessoa que tem, sei lá, quantos anos de idade, acho que quase 90, e faz uma das internets mais engraçadas. Ele falou, é assim que é pra fazer? Ele sem medo de fazer o que tem que ser feito, não ficar preso a... Não, porque na minha época, porque no meu tempo, ele entendeu que o tempo é agora de todo mundo e que vambora, entendeu? Um beijo, Ari Fontoura, convidado, inclusive, pra vir aqui. Ele é maravilhoso, já trabalhei com ele. Ele é fenomenal, uma pessoa fenomenal. Não é à toa, né? Que a pessoa também transborda. Sim. Então, acho que toda vez que a gente tiver essa dúvida, porque qualquer pessoa pode fazer, Sim, qualquer pessoa pode fazer. Olha que legal, qualquer pessoa pode fazer. É chato a gente ter que se render? Tem gente que não quer. Eu fico no meio termo, eu faço, depois eu desfaço, depois eu faço. Mas eu sempre penso nele, eu falo, cara, olha o que ele faz. Sim. Ele é autêntico, ele é ele, e ele abre uma câmera e ele mostra para o mundo. Assim como ele, assim como a fulana lá do interior de Minas, que eu sigo, e que mostra o dia a dia dela com 5 filhos, ela dividindo pão. E ela jamais ia ter um dinheiro pensado na vida dela se ela não tivesse aberto uma câmera e se a internet não tivesse dado para ela. Então, como vai chegando os recebidos dela, eu não lembro o nome dessa seguidora. Dessa seguidora, não, a seguidora sou eu, na verdade. Flávia, seguidora dela. Mas ela, depois eu vou lembrar, vou te mandar. Ela é muito impressionante. Do nada, você abriu uma câmera, você mostra a sua rotina, a coisa mais sincera. Então, eu acho que assim, é uma nova era, gente. Sim. E essa é muito intenso, né? E muito verdadeiro, né? E o trabalho do ator é ser verdadeiro, buscar ali de onde, né? A motivação para isso. E a gente também... E eu gosto muito de dizer que a arte é um meio pra gente explorar as coisas mais sérias de uma maneira mais leve, mais sem compromisso, né, dependendo do contexto, com liberdade poética também. E é por isso que eu tô tentando fazer um link absurdo aqui agora pro nosso próximo jogo, chamado A Regra do Jogo. Neste quadro, a nossa ilustríssima convidada vai ter que descrever algumas coisas que eu vou dizer aqui pra ela, como se fosse a regra de um jogo muito legal, Flávia, que você adora. Sabe aquela pessoa que chega com o board game em casa? Gente, eu trouxe um jogo pra gente jogar. É isso. Beleza? Beleza. Se você não conseguir, vai entrar bexigas d'água. Mentira! Não podemos molhar o linóleo, fomos vetados. Sim. Mas tudo bem, brincadeira, vamos lá. Flávia, qual é a regra do jogo, primeira palavra, do capitalismo? É muito bom. Funciona assim. Você é o cara que trabalha, mas assim, é muito legal, porque você trabalha muito, né? E nem sempre você vai ganhar bastante, na verdade, quase nunca, né? Porque tem uma pessoa, que é a pessoa que detém o tabuleiro, é uma pessoa que é dona. Aí você trabalha para essa pessoa. Aí você fica lá trabalhando. Aí, uma hora, você acha que você vai quase conseguir descansar. Mas aí, o dono, ele só vai deixar você descansar se ele quiser. Tá bom? E, em geral, não dá porque não dá tempo. Aí funciona assim, então, você trabalha para dar a maior parte do seu dinheiro para a pessoa que tá no tabuleiro. Aí então, você faz várias vezes, você vai, mas você nunca ganha. É isso, perfeito. Flávia, qual é a regra do jogo do Instagram? Funciona assim. Se você posta muito, é muito legal isso. Se você posta muito, as pessoas enjoam de você. Se você posta pouco, também é muito legal. Peraí, ó, você vai entender. Se você posta pouco, as pessoas, elas não vão cagar pra você. Então, o lance é muito legal. É você atingir um negócio que você não sabe muito bem o que é, né? Pra um número de pessoas também você não sabe muito bem o que é. E vai depender de uma coisa que você também não sabe o que é. Então, é um jogo, é muito legal. É um jogo que você joga, se dedica que nem uma otária. E você não sabe se você vai atingir ou não, porque não tem muita lógica, entendeu? Mas é muito legal, porque você vai tentando. E você expõe, aí mostra um mamilo, vai fazendo. Porque uma hora pode ser que dê, mas também pode ser que não dê, entendeu? É muito legal esse jogo, é muito legal, assim. Não tem regra. Perfeito. Flávia, qual que é a regra do jogo do tigrinho? É muito legal, porque assim, é um negócio que você se aposta uma coisa.
começa apostando devagar, assim, tal. E aí, no começo, você ganha. E daí você vai ter a ilusão, é muito interessante essa parte do jogo. Você tem a ilusão de que você pode ganhar bastante dinheiro sem fazer nada. Só que daí o jogo inverte, aí você começa a perder. Só que daí você quer aquela sensação do começo do jogo. Na primeira fase do jogo, ela é muito introdutória, ela é muito importante, né? Ela embasa. E aí você fica jogando, aí você aposta a sua casa, depois seu carro, depois seus filhos. Aí você começa a dar um rim, aí você dá outro rim. Aí você fica na hemodiálise total, mas você continua jogando, porque ainda vale coração, ainda vale unha dá pra jogar um pouquinho, entendeu? Até você morrer, né? Aí quando você morrer, a dívida do jogo, desse jogo que eu tô falando aqui, ainda fica pros seus filhos, os que sobraram, né? Que vão adquirir. É muito interessante. Ok. Flávia, qual que é a regra do Tinder? Tinder é assim. Você vai encontrar uma pessoa, tá? Então assim, o jogo é assim, 2 pessoas se colocam ali e elas fingem ser outras pessoas. E aí, elas se encontram, elas ficam imaginando que elas são 2 pessoas, né? E dá super certo ali, né? Então, e aí quando elas se encontram, não dá certo porque uma fingiu que era uma coisa, outra fingiu que era outra. Aí tem que rodar de novo pra dar um match com outra pessoa, entendeu? E assim vai indo até dar uma sorte, porque acontece, né? Tem uma hora no jogo que vem a bola azul, que é quando dá o match, né? Só que daí, como todo match, uma hora vai dar merda, mas tudo bem. Mas acontece isso. Perfeito. Flávia, pra terminar, me fala as regras do jogo da escala 6x1. 6x1 é assim, é muito interessante. Você tem um dia só da semana, um dia só. Você trabalha 6 dias, ok? Essa é a regra. Aí, um dia da semana, você tem para descansar, para fazer os tratos pessoais, para cuidar dos seus filhos, para deixar tudo em ordem, para pagar os boletos e também para transar. Só esse dia. O resto você trabalha. É super interessante, você condensa tudo num dia só. Aí você vai ter lógicas, você tem que ter lógicas de como concentrar as coisas num dia só. É muito interessante. É muito interessante. Muito obrigado, Flávia Garrafa! Muito bom. Olha, sim, parece até divertido, parece fácil. É lúdico. Lúdico? Não deixa de ser. Sim. Não deixa de ser lúdico. Vamos lá, Flávia. Bom, você transita com muita facilidade em diversas linguagens. Você teve em novelas da Globo, séries de streaming, filmes como Candidato Honesto, além, óbvio, do teatro, né? Pra você, quais as maiores diferenças entre estar no palco e estar na frente de uma câmera? A principal diferença de estar no palco e estar na frente de uma câmera é que no palco, enquanto eu estiver em cartaz, eu sempre posso fazer melhor. Gostei, polêmico na câmera, isso aí, bom. Tem um limite. Acabou, foi cena. Foi cena. Ficou lá pra eternidade. Foi bom pra você? Foi, vai ser ótimo. Mas foi ruim também, continua lá, vai ser ruim. Pra sempre. Tem cenas que eu não consigo nem olhar. No teatro eu posso sempre fazer melhor. Entrar e falar, cara, hoje eu vou acertar isso aqui, E o teatro também me surpreende, né? Agora, tem uma coisa muito interessante do exercício do cinema, porque hoje em dia a televisão, o streaming é muito cinema também, né? Sim. E a novela também. O exercício de você fazer uma coisa sem ser na cronologia dos fatos. Isso te faz um ator muito mais antenado com o seu estado de espírito. Porque, para quem não entende, assim, não sempre a gente grava uma cena atrás da outra. Ela começa a novela fazendo a primeira cena da novela, a segunda, não. Às vezes você começa a gravar a novela, e geralmente acontece isso, porque as primeiras cenas são mais duras, o diretor joga lá pra frente, você grava o capítulo 20, depois você grava o capítulo... E nas séries também, você não começa a gravar uma série às vezes você grava pelo final. Então, essa lógica... O que aconteceu antes de eu entrar nessa cena? Vou gravar uma cena agora. O que aconteceu antes? Na novela você grava 35 cenas no mesmo estúdio. Aí troca de roupa, agora... Não. E essa lógica do ator, junto com a continuista, que é maravilhoso, a pessoa que está lá, a continuista é responsável por não só checar se essa roupa está certa, Nossa, mas o nível de organização que uma pessoa tem que ter, meu Deus. E de estado de espírito. O que aconteceu antes? Eu acabei de sair de um lugar onde eu estava aos prantos naquela cena, então eu tenho que chegar a uma disposição emocional. Tal. E aí você vai no seu roteiro, você vai fazendo Isso é um exercício pro ator, que no teatro não, você ensaia um fluxo emocional. Né? Então, você tem isso aqui. Na televisão, você ensaia desfazer esse fluxo e tá inteiro nelas todas, né? Uhum. Muito impressionante você observar a gente mais experiente na televisão,
como eles tiram isso de letra. Qual que você prefere? Ai. Abafa o caso? Não, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Mas se eu puder escolher, assim, tipo, eu quero terminar minha vida fazendo, é teatro. Teatro. Eu não quero fazer muito cinema e TV, mas o teatro, pra mim, ele tem um lugar... o teatro é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. E sabe o que é muito maravilhoso também? O nosso próximo quadro, chamado Caricato. E ele vai ser apresentado pelo nosso querido Gui Figueiredo. Vem cá, Gui. Nesse jogo, nós vamos fundo no drama. Com um molhinho nhoque-nhoque que só o Nas Coxias tem. O Edu e a Flávia vão ter que repetir uma mesma fala de uma peça de teatro com diferentes entonações de acordo com as regras que eu der pra eles. Estão preparados? Sim. Então bora lá. De Romeu e Julieta, a fala é: Romeu, Romeu, por que és tu, Romeu? Renega teu pai e recusa teu nome. Flávia, confusa. Romeu? Por que és tu, Romeu? Renega teu pai e recusa teu nome. Edu, sem a menor paciência. Romeu, por que és tu, Romeu? Nossa, recusa teu pai, recusa teu nome, recusa todo mundo. Flávia, sob efeito de ilícitos. Romeu. Romeu. És tu, Romeu? Recusa teu pai. E renega teu nome até troquei. Edu, ator performático dando tudo de si. Romeu, por que és tu, Romeu? Renega teu pai. Recusa o teu nome. Flávia segurando o riso. Romeu. Por que és tu, Romeu? Renega teu pai e recusa teu nome. Edu descendo de uma montanha russa. Romeu. Por que és tu, Romeu? Recusa. Renega teu pai. Recusa teu nome. Flávia com sotaque russo. Romeu. Por que és tu, Romeu? Recusa, renega teu pai e recusa teu nome. Edu, dando pequenos gemidos. Romeu. Por que és tu, Romeu? Ora, renega teu pai. Recusa teu nome. Flávia, no telefone enquanto alguém te pede informação na rua. Romeu, só um minutinho. Por que és tu, Romeu? Não, ali, renega teu pai. Não. Oi, Romeu. Desculpa, Romeu, desculpa. Recusa teu nome, tá? Beijo. É ali! Edu como um Faria Limer. Romeu Meizinho. Mano, recusa teu nome, Romeu, porque és tu. Renega teu pai, hein, Meizinho. Flávia tomou Zolpidem. Romeu, por que és tu, Romeu? Renega teu pai e recusa teu nome. Edu mudando o final da frase. Romeu, por que és tu, Romeu? Renega teu pai e pega no... E o vencedor do Caricato Eu é... o público do Nas Coxias, que aproveitou essa farofada, mas a gente tem um prêmio muito especial para nossa convidada Flávia, com os deliciosos brownies do Fê, para adoçar o seu dia. Obrigada, gente, adorei. Obrigada, viu? Muito obrigada. Olha, depois disso, não sei você, mas a gente pode montar qualquer peça, qualquer espetáculo, qualquer coisa. Oscar, né? Oscar. Nossa. Cadê? Fica a dica aí. Academia, tá ouvindo? Vou mandar no Instagram pra ele isso aqui. Vamos lá, Flávia. O que você pode deixar de conselho pra todo mundo que acompanha o Nas Coxias e que almeja essa carreira artística? Cheia de obstáculos, incertezas, instabilidades. Uma dica de ouro que você acha que as pessoas precisam ouvir ou uma dica de ouro que você queria ter ouvido quando você era
estava começando? Vou fazer uma dica que eu acho que é preciosa para quem vai ingressar. Porque eu podia falar assim, ó, não se iluda, não sei o quê, mas é que ninguém, é o que eu falei, é importante a ilusão. Você tem que entrar para ganhar. Ninguém entra no jogo para perder. Ai, não, eu vou entrar, mas eu sei que vai dar. Não, eu entro para ganhar, para ser campeão do mundo. Então, assim, entre para ganhar, para ser campeão do mundo. Mas não espere os outros te chamarem. Falar para a câmera. Não espere. Faça o seu. Seus projetos de televisão, de internet, de teatro, faça os seus. Tenha sempre o que você quer dizer e tenha na manga as suas coisas. Porque quando tudo der errado, que tem horas que as coisas dão errado, não tudo, mas você tem o seu, né? Você tem o seu. E aí você também vai desenhando que tipo de artista você é. Então esse é meu conselho. Perfeito, olha só, não tinha como terminar o programa sem com uma fase melhor. Então, Flávia, muito obrigado de verdade pela sua presença. Obrigado por esse episódio icônico que a gente acabou de gravar. A gente agradece muito toda essa sua contribuição, tanto para nós, né, enquanto artistas, mas também para a cena artística no geral. A gente é seu fãzaço, assim, nós somos muito admiradores do seu trabalho. Então, muito, 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 muito obrigado por ter topado. Cara, eu que agradeço a oportunidade, achei divertidíssimo mesmo, assim, achei profundo. Obrigada pela... É sempre bom poder falar, né? Sim. Acho que obrigada mesmo. Fale Não. mais sobre isso. Obrigada. Muito obrigado. Bom, gente, olha, muito obrigado também, Teatro Multiplan Morumbi Shopping, VME, Greyhound também, nossa parceiraça, por essa produção impecável. Aqui a gente continua celebrando a arte, os artistas, porque afinal de contas, juntos nós somos alegres, perfeitos e fortes. Obrigado e até o próximo Nas Coxias. Falou, até mais.